O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderava de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Reverendíssimos irmãos padres, reverendo diácono, caríssimos irmãos e irmãs, é a partir da barca de Pedro que Jesus fala, que Jesus emite a sua palavra, que Jesus deixa conhecer a sua vontade. É a partir de Pedro que Jesus diz aquilo que ele quer daqueles que estão lhe seguindo. E a barca de Pedro é a igreja. E os sucessores desses apóstolos, os primeiros que começaram com Jesus, são nossos bispos. Então é a partir da palavra da igreja, é a partir da palavra dos nossos pastores, dos nossos bispos, que certamente, como dizia a primeira leitura, com o discernimento da luz do Espírito, teremos condições seguras de saber o que precisamos fazer, o que precisa ser feito. Nós temos vivido em situações vexatórias de corrupção, de violência, de maldade, muita gente se perdendo, começando com princípios tão bons e se corrompendo ao longo do caminho. Como agir? Mais que isso, como ser cristão? Como ser honesto com Jesus Cristo em meio a tudo isso? Sendo fiel à igreja que você é. Não a ideologias, a essas ideias absurdas que têm sido semeadas por aí, não a isso,
não aquilo que a igreja está dizendo não, não sendo fiéis ao que a igreja está dizendo não, sendo fiéis ao que a igreja, por meio dos seus legítimos pastores, nossos bispos, nos ensinam, nos exortam, nos orientam. De tal forma entendendo que tudo aquilo que vai contra, de tudo aquilo que é contrário ao que dizem os nossos pastores, ao que ensina o Sagrado Magistério, de tal forma que tudo isso seja considerado erro, e erro grave. Como o Papa Francisco já certa vez disse, o Evangelho une e as ideologias dividem, separam. É desse jeito. E é, irmãos e irmãs, desse jeito que temos que cada um de nós assumir o nosso papel na reconstrução da nossa pátria, a partir do nosso proceder, a partir da nossa conduta cristã e cidadã. A conduta cidadã sendo uma consequência da nossa conduta cristã, católica. E o católico é alguém que ouve a igreja, como o próprio eco da voz de Cristo, e lhe obedece. E aquilo que não entende, pergunta, não faz jogo duplo, não se coloca pelas costas com fogo amigo e o que seja de termos desses relacionados. Não. O cristão católico é alguém que ouve a igreja. E aqueles homens do Evangelho ouviram Jesus, que lhes falava a partir da barca de Pedro, e depois lhe seguiram, a partir daquilo que eles ouviram na igreja, e ouviram de Jesus. Essa noção equivocada do que é a igreja, e tem se espalhado como um erro diabólico mesmo, tem separado, precisa ser vencida. Essa noção equivocada do que é a igreja. A igreja não é uma ONG, a igreja não é um partido político, a igreja é a igreja. É a voz e a presença de Cristo que ilumina este mundo que tem caminhado em muitos setores para a sua perdição. Isso é a igreja. E é desse jeito que hoje nós, 7 de setembro, somos chamados a pensar a reconstrução de todas as coisas. Lembrando que somos todos irmãos, por mais que não concordemos uns com os outros, e sendo irmãos, precisamos cuidar uns dos outros, cuidar com responsabilidade, com caridade cristã, sobretudo. Infelizmente, até termos que são muito próprios nossos têm sido deturpados do seu sentido original, cristão. Com caridade cristã, é dessa forma que temos que assumir o compromisso de renovar todas as coisas, renovar as estruturas, renovar as mentes, renovar a comunidade, as comunidades, renovar a nossa pastoral, o nosso jeito de nos entendermos igreja, sendo igreja de fato, vivendo na unidade. Repito e encerro com os nossos legítimos pastores. Aquilo que o meu bispo fala, eu sigo. Não a partir do que entendem os pagãos hoje. Você não tem um pensamento próprio. O meu pensamento está submetido ao pensamento de Jesus Cristo, porque eu sou cristão. Eu não penso por mim mesmo, eu penso a partir da igreja, que me fala pelos meus bispos. É assim que deve ser o cristão. É assim que devemos ser cada um de nós. É assim que devemos ter esse desejo, é a partir disso, de que a pátria seja refeita. Não nos colocando uns contra os outros, essa luta interminável de uns contra os outros, isso não é cristão. Cristo não veio empenhar luta nenhuma de ninguém contra ninguém. Veio restaurar todas as coisas, trazer todas as coisas de volta pela sua palavra ao Pai.
Organizar o que estava bagunçado e solto, perdido, pela má interpretação da lei. Também. Que o Senhor, pela luz do seu Espírito, nos ajude, queridos. Nós, a igreja, que temos tantos desafios e alguns nos são impostos para tentar impedir a nossa missão evangelizadora, sobretudo. Você que lá na sua comunidade tem se visto muitas vezes ou se sentido impedido de agir, de trabalhar o seu grupo, de trabalhar os seus coordenados no círculo bíblico, devido a tantas questões sociais, sobretudo, naquele lugar onde você mora. A você, irmão e irmã, Cristo diz nessa manhã: não desista. Pelo contrário, insista, seja criativo. Se você não pode ir hoje, vá amanhã. Se você não pode ir mais de noite, vá de tarde, vá de dia, vá no sábado, vá no domingo, vá qualquer outro dia. Seja criativo, mas não deixe de ousar em nome de Jesus. Não deixe se vencer, não se deixe vencer pelas dificuldades. Cresça na meditação da palavra de Deus e deixe que essa própria palavra te iluminando, te impulsione a missão. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada. Faz assim. Assim se fez e a graça aconteceu. Até nisso, irmãos, em nosso agir pastoral. Ah, mas nada dá certo. Será que eu estou consultando Jesus? Estou procurando deixar que Ele me oriente? Ou estou querendo fazer as coisas do meu jeito e talvez por isso não esteja dando mais certo? Isso é importante nós pensarmos também. Os discípulos, frustradinhos, né? Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, Simão como representante, né? Nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Vai ali. Em atenção à tua palavra nós vamos. Você, meu irmão e minha irmã, é portadora de um tesouro que o Senhor confiou a você para que chegue onde algumas vezes nós, padres mesmos, não podemos chegar, ou não conseguimos chegar, ou não conseguimos estar sempre. Não desista da sua missão e procure na sua missão estar sempre alinhada à igreja, aos seus bispos, aos nossos legítimos pastores. Eles receberam de Jesus a autoridade para nos guiar, para dizer a nós o que é e o que não é, como deve ser e como não deve ser. Que o Senhor nos ajude a crescermos na graça da obediência à sua palavra, a obediência à sua igreja, e dessa forma, como cristãos católicos, renovarmos este mundo, transformarmos o que é mal em melhor, em bom, em bem, para a honra e glória do seu nome. O Evangelho une e as ideologias separam, segregam, dividem, atrapalham, destroem a partir de dentro, se não nos cuidamos. Sejam cautelosos, sejam cuidadosos, especialmente com aqueles aos quais você tem ouvido mais no seu dia a dia. Sejam cautelosos no seu serviço a Jesus, para que a unidade da igreja prevaleça sobre esse mundo bagunçado e consiga assim recapitular, consigamos todas as coisas em Jesus. É a partir da igreja que Ele nos fala. Que a tua missão seja assumida sempre com coragem,
Você, coordenador, coordenadora, não desista. Se junte mais, peça ajuda, não desanime, não deixe o cansaço te abater, não deixe o cansaço te parar, não deixe, reze mais, reze mais. Nesse tempo temos que rezar mais. Bonito ouvir, para encerrar, lembrar de Madre Teresa, quando visitada e questionada: como é que a senhora consegue trabalhar tanto, fazer tantas coisas? Ela devolve uma pergunta a quem lhe havia questionado: quantas horas o senhor reza por dia? Aí o camarada foi lá e falou que ele rezava por dia, e ela fechou a cara para ele, ou seja, fez um semblante mais sério e disse a ele: é preciso ir além daquilo que é o nosso dever, especialmente em oração, daquilo que é esperado de nós. Onde você acha que eu encontro tanto amor, tanta força para amar a esses que ninguém quer amar? Em Jesus. Então, ação, sem oração, o Senhor nos ajude a crescer em oração, para crescermos em santidade de vida, e que a santidade da nossa vida gere a santidade do nosso agir, e aí sim consigamos afetar para o bem aquilo que hoje vem em cima de nós como mal. A unidade da igreja prevaleça. Sejamos nós apóstolos da unidade da igreja, nunca indo contra ela, pelo contrário, sempre a defendendo, sempre querendo ouvi-la em tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.